Bora, fiel, para a primeira entrevista coletiva do Dorival Júnior como treinador do Corinthians. Ele falou sobre o elenco, sobre Augusto Melo, sobre o Fabinho Soldado, todos esses problemas e também o que ele pode extrair desse time do Coringão, hein? E você tá confiante para Dorival no Corinthians? E você já comprou sua camisa do Coringão, a nova, a peita nova? Linda demais, hein? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos ouvir Dorival Júnior, vamos lá. Aqui, tudo bem? Lili Nascimento da ESPN, seja bem-vindo, boa sorte aí nessa nova jornada. Bom, como é a primeira pergunta, eu gostaria que você falasse sobre a sua chegada, como foram as negociações, como o Corinthians entrou em contato com você e por que você aceitou trabalhar no Corinthians. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, é uma satisfação, um prazer poder estar aqui. Um clube que me acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Nós tivemos um contato com o Fabinho, o recebi na minha casa. No dia seguinte ele teve que retornar, até porque o Corinthians tinha um jogo muito importante. Esse pequeno desencontro é que provocou talvez essa demora nas conversas, mas tudo foi solucionado, tudo resolvido. Estou muito feliz de estar aqui. Vou tentar entregar o máximo possível a todos aqueles que confiaram na minha contratação, de minha equipe, e procurando dar sequência a esse belo trabalho que vem sendo desenvolvido dentro dessa grande equipe. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Bianca Molina, TNT Esportes. Dorival, sei que tu provavelmente não teve tempo de avaliar todo o elenco do Corinthians, mas em boa parte dessa temporada, um dos grandes problemas desse time se dá por conta da ausência de talvez um dos principais jogadores em qualidade, em criatividade. Eu estou falando de Rodrigo Garro. E a gente já tem uma perspectiva de que vá pelo menos aí mais 3, 4 semanas sem que você possa contar com esse jogador. O Ramon Dias e o próprio Orlando Ribeiro não conseguiram achar ótimas alternativas que durassem, né, de um jogo para outro sem a presença dele. Tentaram Coronado, Romero. Queria saber se tu já conseguiu pensar em algo que num curto espaço de tempo tu consiga remediar a ausência ainda de Rodrigo Garro. Obrigada. Bianca, é um grande jogador, um jogador que vinha fazendo a diferença. É natural que é muito difícil uma reposição dentro de um contexto que vinha sendo seguido e com o alcance de grandes resultados. Eu acho que a nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que nos dê aí uma condição de aproximarmos ou chegarmos próximos daquilo que ele vinha realizando, que ele vinha desenvolvendo. Nós estamos ainda iniciando, conhecendo praticamente todo o grupo. A minha preocupação é buscarmos agora um equilíbrio da nossa equipe, perdido aí momentaneamente nesse processo, talvez aí nesses últimos 20, 30 dias, porém uma equipe que deu e fez ótimos resultados dentro do Campeonato Paulista, mostrando que tem uma grande capacidade de recuperação. Dorival, aqui, ó. Aqui, Dorival. Tudo bem? Rodrigo Vessoni. Eu queria que você falasse o que você está sabendo de toda essa turbulência que está acontecendo na instituição, política, financeira, enfim, sobretudo dentro do Parque São Jorge, e o que fazer para que aqui no CT Joaquim Grava tudo isso que está acontecendo não entre aqui, o tamanho do seu desafio nesse sentido e o que foi passado para você, enfim, como que você vai enxergar essa situação toda? Obrigado. Rodrigo, assim, a minha preocupação é esportiva, é técnica, é dentro do campo. Eu jamais vou estar entrando numa outra área que não me compete. Eu não tenho nem capacidade para isso. Confio nas pessoas que me contrataram, conhecem o meu trabalho. Já tive a oportunidade de um trabalho, graças a Deus, vitorioso com o Fabinho.
numa outra equipe, o que nos deu um retorno muito importante num contexto geral, e eu vou procurar reeditar esse trabalho aqui dentro, se Deus quiser, tentando entregar o meu melhor e buscando os melhores resultados possíveis. Dorival, boa tarde. Boa Pedro tarde. Ramiro, da Record. Ainda um pouco em cima disso, se você for olhar a perspectiva de futuro do Corinthians, o agora ex-diretor financeiro chegou até a dizer que não há muito mais caixa para contratação, não há muita aventura a ser feita nesse Corinthians. A crise política também ao mesmo tempo. A perspectiva de futuro do Corinthians, no geral, ela é muito negativa. Eu sei que você tem uma relação até com o Corinthians, fiquei sabendo que teu pai era corintiano e tudo mais. Nas conversas com o Fabinho Soldado, o que mais te motivou a aceitar esse trabalho? Eu acho que o projeto que vem sendo desenvolvido, acima de tudo. Eu sempre tive muita confiança no trabalho. Eu nunca cheguei num clube, qualquer que seja, e tenha feito pedidos antecipados à diretoria. Ao contrário, em todos eles. Aliás, muito mais nós provocamos vendas do que propriamente aquisições. E assim foram em todas as equipes que eu trabalhei. No Corinthians não vai ser diferente. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações. Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles. Então, o que eu quero é que o atleta entenda que não existe ninguém que não seja útil ou que não venha a ser aproveitado, desde que tenha vontade, demonstre, busque em treinamentos no dia a dia e esteja pedindo uma oportunidade na equipe. Eu acho que esse é o principal papel de um profissional. E eu espero, novamente, aqui dentro dessa grande equipe, poder fazer esse tipo de trabalho que eu realizei na maioria das equipes que passei. Dorival, aqui do lado direito, da Natália, da Casa TV. Boa tarde. Boa tarde. Você chegou no Corinthians agora, logo depois de o time sofrer uma goleada contra o Flamengo. Eu queria que você falasse como que você encontrou também o vestiário de clima depois de um jogo como esse. E anteriormente você falou de alguns pequenos ajustes. Nesse jogo contra o Flamengo, por exemplo, o que você enxerga que é um ajuste mais urgente? Em qual setor do campo? Obrigada. Natália, assim, se eu for avaliar a equipe por apenas uma partida, a reação dos atletas naquele momento, eu não estaria sendo correto. Eu acho que nós temos que verificar num todo o que vem acontecendo. Não existem culpados aqui setoriais, não existem culpados individuais. O que existe é um pequeno desequilíbrio pós a conquista de uma competição. É natural isso, às vezes foge até aquilo que busca o seu treinador. Até porque é muito difícil você chegar num processo emocional no limite dele, ao final dele, graças a Deus alcançando os resultados que foram alcançados, e logo na sequência você tem uma caída natural, até porque nós estamos dentro de um campeonato onde só esse mês nós jogaremos aí 10 partidas. A cada 2 dias e meio o Corinthians, como muitas outras equipes, estarão em campo, e com isso as dificuldades serão grandes. Então, a mesma equipe que tenha sofrido, de repente, um revés no início de uma semana, possa estar ao final desta tendo 2 resultados bem diferentes. É esse o caminho que eu confio, que eu acredito. Vou procurar trabalhar para que tudo aconteça positivamente e nós possamos recuperar rapidamente esse pequeno desequilíbrio que vem acontecendo nesse instante. Aqui, Dorival, boa tarde, seja bem-vindo ao Corinthians. Dorival, você chega num momento em que a torcida faz a parte dela, mas quem deveria proteger o clube nem sempre protege. Você é um técnico que constrói times com mentalidade vencedora, e no Corinthians de hoje, além da parte tática e o desafio de reconstruir a confiança num ambiente instável, dentro do que você já viu, você sente que terá liberdade total para trabalhar como precisa, e se não tiver, qual será a sua postura? Obrigado. Vê bem, de um modo geral, você ter agora a seu favor a fiel torcida, uma torcida que eu joguei N vezes contra e que para mim sempre foi um diferencial, já é um fator que eu não tenho dúvidas que fluirá de uma maneira muito positiva. O exemplo foi muito claro nessa última partida, a equipe perdendo por 3-0 e a torcida em momento nenhum deixou a equipe ao léu, apoiando, sempre incentivando, coisa que eu sempre vi aqui dentro.
A maior dificuldade que nós enfrentávamos quando adversários era justamente a participação de uma torcida que define resultados, que define campeonatos e que ajuda a sua equipe até o último momento, até os últimos instantes de uma partida. E é isso que eu espero encontrar aqui dentro. Turbulências, elas acontecem em todos os clubes. O que nós temos é que termos um ambiente focado e blindados de tudo que esteja acontecendo. Em volta da sua equipe, em volta do seu clube, pelo momento que estejamos passando, tanto positivo quanto negativo, negativamente falando, e focarmos no trabalho, na entrega dos jogadores, na melhoria da equipe, nas correções que naturalmente sejam verificadas a cada partida. Eu acho que essa é a maior preocupação que nós temos e eu não tenho dúvidas que eu terei toda a autonomia em razão das pessoas que me contrataram me conhecerem, saberem a maneira como eu procuro trabalhar com as equipes que eu já tive. Confio, volto a falar nas pessoas que assim o fizeram, confiando a mim a oportunidade de estar aí à frente de uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Dorival, boa tarde. Natália Santana, da Rede TV. Você já treinou 13 dos 20 times que atualmente disputam o Brasileirão, né, da Série A. Eu queria que você falasse sobre o tamanho desse desafio de treinar um dos maiores do Brasil, que é o Corinthians. Se você, mesmo com esse pouco contato que já teve com o elenco, se você consegue pontuar algumas deficiências em relação a reforços que você gostaria de ter para essa temporada. Obrigada. Obrigado. Primeiro que para mim é um prazer poder estar aqui. Uma equipe que faltava assim no meu currículo e de repente sempre foi um objetivo de poder cumprir com todas as equipes, principalmente as equipes paulistas, em razão do meu nascimento aqui no estado e de ter acompanhado boa parte da história de todas essas 4 equipes. Segundo, eu volto a afirmar que eu nunca chego aqui pedindo contratações, eu jamais fiz isso em equipe nenhuma das que eu dirigi. Graças a Deus, na grande maioria delas, nós alcançamos resultados importantes. As pessoas falam dos últimos resultados que eu tive, mas eu tive aí 14 disputas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Ou melhor, 14 conquistas de títulos e mais 5 vice-campeonatos. Então, para mim, é uma carreira que alcançou muitos objetivos, até porque eu também peguei 7 grandes equipes do futebol brasileiro em zona de rebaixamento. E ao final dessas temporadas nós alcançamos, às vezes, resultados que na minha concepção valeriam até mais do que um título, talvez, pelo momento que essas equipes viviam nesse processo. Em razão de tudo isso, eu me sinto muito bem preparado para todo e qualquer desafio e espero enfrentar uma situação bem difícil, complicada, porém confiando e muito naquilo que nós possamos realizar ao longo de todo esse processo. Dorival aqui. Bom dia. Nos últimos 20 mata-matas que você disputou, tem 19 vitórias, ou seja, 95% de aproveitamento. Amanhã tem jogo pela Copa do Brasil, mais um mata-mata. Talvez seja uma possibilidade do Corinthians priorizar a Copa do Brasil. Você vê assim, entende como uma competição que dê para priorizar? Ou dá para disputar as 3 competições que ainda tem pela frente por inteiro com 100% do elenco? Obrigado. Olha, é muito difícil você falar em um momento como esse, em priorizar determinada competição. Não tem como fazê-lo. É um número importante, impactante. Foram aí 4 oportunidades, né, de estar em uma final de Copa do Brasil. Vou trabalhar para que possamos ter mais uma possibilidade, mas em momento nenhum vou procurar definir por uma competição ou outra. Isso tudo tem que ser muito bem trabalhado internamente. Eu acho que você tem várias competições em sequência. É um calendário que é desumano. Nós temos que contar com o apoio de todo o grupo de trabalho, não apenas temos uma equipe pré-definida e uma equipe que se mantenha jogando em sequência. Nós temos que ter esse cuidado, acima de tudo, e buscarmos uma valorização de todo o elenco, dando oportunidades a todos aqueles que aqui estejam.
Dorival, boa tarde, aqui à sua esquerda. Tudo bem? É uma pergunta singela, mas não. O que te seduziu para vestir essa camisa, para estar aqui, para vir para o Corinthians? O que foi o ponto que falou assim, não, agora eu vou? Primeiro eu agradeço a todas as equipes que entraram em contato. Para mim foi uma satisfação. Já no primeiro dia da minha saída da CBF, eu ter tido a oportunidade, mas eu precisava de uma parada necessária. Eu não ia reiniciar um trabalho, talvez antes até da metade desse próximo mês. Para mim foi marcante a saída, é a única coisa que eu quero falar a respeito, foi marcante. Até por aquele sentimento de você ter chego e naquele instante os resultados não acontecerem da maneira como gostaria. Mas, assim, de um modo geral, eu me interessei muito por tudo aquilo que o Fabinho me colocou. Uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, tenho muita confiança. Fizemos aí uma parceria vitoriosa e eu espero poder reeditar esse momento. Acreditei muito. Volto a agradecer a todas as equipes que me procuraram. Peço até desculpas por não ter aberto negociação com nenhuma delas, e acabou acontecendo com o Corinthians. É uma coisa que veio do coração. Eu espero que eu possa retribuir essa confiança depositada. Dorival, Ulisses Lopresti do Lance. Dorival, você na chegada elogiou o trabalho do Ramon Dias que ele havia fazendo. Queria que você dissesse quais aspectos táticos do trabalho do ex-treinador você acredita que vai poder manter e vai ajudar você nesse começo de trabalho. E além disso, outra pergunta, você no Flamengo, um dos seus últimos trabalhos, se destacou muito pela capacidade de fazer Gabigol e Pedro jogarem juntos centralizados, ali mudou o time do Flamengo. Como que você vê a dupla Memphis e Yuri Alberto e como eles podem se adaptar ao estilo de jogo que você quer colocar na equipe? Bom, primeiro que acho que nós temos muitos comportamentos que são importantes e que foram deixados pela comissão técnica anterior. Parabenizo, sim, reconheço o grande trabalho que foi desenvolvido. O momento que a equipe esteja passando talvez apague um pouco desse trabalho, mas não pode ser dessa forma. Nós não podemos avaliar pelos últimos resultados apenas e por um contexto todo, passou por tudo aquilo que ele conseguiu entregar à equipe e à torcida. Foi um trabalho muito importante. Há algum tempo já o Corinthians não tinha um título e esse título, com certeza, quem sabe possa abrir aí as portas para outros que venham. Eu acho que o objetivo do trabalho é tentar encontrar as melhores combinações possíveis. É um desafio para todo e qualquer treinador. E às vezes você tem que enfrentar a lógica de tudo aquilo que falam, acreditar naquilo que esteja vendo. Foi assim com esses jogadores, vários tinham passado e nenhum deles acreditou que os dois poderiam atuar juntos. Eu, quando fui para lá, eu fui com esse objetivo, já sabendo que eu gostaria de contar com os dois na mesma equipe. Acabou acontecendo de uma maneira positiva, encontramos... Alô? Tem que te ajudar, né, professor? De novo, né? Encontramos ali uma maneira de jogar que foi muito importante para aquela equipe. E resultados aconteceram. Eu espero novamente auxiliar nesse sentido, buscarmos aí as melhores combinações. Daqui a pouco temos o elenco completo, melhorando a cada momento e, de repente, buscando estancar aquilo que esteja acontecendo nesse instante, até porque não é a realidade do que essa equipe possa entregar. Dorival, boa tarde, aqui à sua esquerda, Fábio Lázaro da Trivela. Mais de uma vez nessa coletiva você citou a confiança, né, a confiança que a diretoria que te contratou teve no seu trabalho, que isso foi um dos motivos aí que você teve para aceitar esse projeto do Corinthians, mas você, claro, deve saber, e até foi citado em algumas perguntas, o momento conturbado político do clube. O presidente é alvo de um processo de impeachment. Ontem as contas foram reprovadas, o que pode gerar um segundo processo de impeachment. A diretoria que te contratou
pode, dependendo desses resultados políticos, nem estar mais aqui daqui a algum tempo. Como que você pretende lidar com isso, né? Você disse que a confiança da diretoria foi algo que te seduziu a estar aqui, mas essa diretoria pode daqui a um tempo não estar mais. Eu acho que vocês mesmos têm conhecimento que quando um nome é colocado a público para que você possa sentir aquilo que o próprio torcedor pense, sinta e entenda o que seja o melhor para a sua equipe, eu acho que também existe aí já um primeiro filtro de tudo que possa acontecer. Quando eu falo que eu confio nas pessoas que aqui estão, é justamente por causa disso. Eu vim para cá para um projeto esportivo, eu tenho que pensar esportivamente, eu não posso pensar de uma outra forma, avaliando uma situação que foge ao meu contexto, eu não tenho dados e detalhes para poder aqui abordá-lo com ninguém. Então eu prefiro ficar dentro de uma lógica, daquilo que eu conheça, daquilo que eu esteja buscando ampliar o meu conhecimento, que é justamente aquilo que eu tenha, material humano da equipe, aquilo que eu possa desenvolver, trabalhar, mas é natural, você fica sempre numa condição em que tente entregar o seu melhor e acreditando que tudo continue dentro de uma normalidade. É essa confiança que me faz acreditar que esse trabalho possa, se Deus quiser, daqui a pouco alcançar resultados. Professor, você já trabalhou à sua direita. Silvestre também, apesar de não sermos parentes, acredito eu. Você já trabalhou em time do Nordeste, times do Sul, times do Rio, os 3 grandes de São Paulo, faltava o Corinthians, já foi técnico da seleção brasileira. Você se sente louco o suficiente para fazer parte do bando? É interessante isso. Eu só tive o Corinthians como adversário até hoje. E hoje eu vou ter esse bando de loucos aí a meu favor. Aliás, fato esse que sempre me preocupava quando atuava, quer seja aqui dentro ou fora. A fiel torcida sempre fez uma diferença considerável e levou essa equipe a grandes conquistas. Eu quero provar isso também. Eu quero tê-los ao meu favor e tentar fazer o meu melhor para que eu possa, de repente, continuar merecendo a confiança de cada um deles. Dorival, à sua esquerda, tudo certo? Edson Rufino, 105 FM, você já trabalhou em vários clubes importantes, os maiores do país, conquistas importantes também, seleção brasileira. Seria frustrante para você encerrar a carreira sem ter o Corinthians no seu currículo? É interessante. Talvez sim, e muito. Eu acho que quando você é atleta, você pensa nas grandes equipes do futebol brasileiro e é natural que eu sempre pensei um dia em poder estar numa equipe como o Corinthians. Por 3 oportunidades eu fui convidado e não estava empregado nesse momento. Não podia e não poderia fazer aquilo que eu não faria com o Corinthians naquele instante. Fiz com o São Paulo para sair para a seleção brasileira. E a única saída que eu tive ao longo da minha carreira talvez tenha sido com o Ceará, indo para o Flamengo. Foi a única quebra de contrato que eu tive. Então, assim, para mim é marcante um momento como esse e eu espero entregar o máximo possível aqui dentro, nesse período que eu aqui esteja. Boa tarde, Dorival. Aqui é o Bruno Aquace do Estadão. Antes de fechar com você, o Corinthians chegou a conversar com o Tite, que não veio por uma questão de saúde mental. E o senhor mesmo disse que estava pensando em tirar um tempo, achava isso importante. O senhor já explicou, né, as razões de ter topado ir para o Corinthians, mas eu queria entender um pouco esse processo interno que fez você pensar que vale a pena não viver esse período mais sabático, né, como gostam de dizer, para já encarar um novo desafio no futebol. Assim, o nível de cobranças e preocupações de um profissional do futebol ele é muito alto. As pessoas às vezes não têm ideia do que isso representa e do que isso provoca, não só em você, profissional, porém em todo um contexto, né, familiar e
e de pessoas que estejam bem próximas. Imagino que o Tite deva ter passado, esteja naturalmente passando nesse instante. Torço para que aconteça uma recuperação rápida, uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito muito grande, fui atleta junto com ele. E é uma situação que todo esportista, principalmente no país, corre um risco muito grande. O nível de cobrança, todos vocês sabem, é altíssimo, chega até ao absurdo das pessoas se descontrolarem consideravelmente dentro das suas casas. É uma atenção que nós deveríamos dar de uma maneira um pouco diferente e prepararmos um pouco mais nossos atletas e nossos profissionais para que pudessem entender e suportar, porque a carga é muito pesada. Eu gostaria que um dia um de vocês pudessem acompanhar o dia a dia de um treinador, o dia a dia de uma comissão técnica, para entenderem aquilo que é quando você pega, após uma partida, o resultado sendo 1-0 para você ou 0-1, e você leia a síntese daquilo que representou toda uma semana, um mês, ou alguns meses de trabalho. Então, isso daí é maçante, isso daí penaliza consideravelmente todo e qualquer profissional que esteja, às vezes, sendo avaliado de uma maneira muito aleatória para tudo aquilo que desenvolveu ao longo de um processo. Júnior, Alex Dinardi, da Rádio Coringão, seja bem-vindo ao Corinthians. Eu gostaria que você falasse, você é um treinador vencedor, né, conquistou vários títulos importantes no futebol brasileiro, vive o futebol desde o berço, né, também. Eu gostaria que você falasse referente às conquistas, né, com um elenco que acabou de ser campeão paulista, tem 30 dias aí de uma passagem conturbada, e você assume tendo que passar uma mensagem vencedora para esses caras, porque você também é, como eles também são. Como que é esse processo daqui para frente em relação às conquistas que o Corinthians pode ter sob o seu comando? Obrigado. Alex, é uma coisa interessante. Eu iniciei minha carreira em 2002, final de 2002, entrando em 2003. E daí até 2012, 13, eu sempre peguei equipes em início de montagem de elencos, melhor, em janeiro. Dezembro, janeiro, mais tardar. Então, eu vivenciei ao longo de 13, 14 anos esse tipo de trabalho. Um trabalho onde eu tinha a possibilidade, naturalmente, nem sempre indo buscar o primeiro, o segundo nome, mas, de repente, os nomes que eu precisava dentro da minha visão, queria e necessitava para aquele momento. Depois de um certo instante, eu passei a trabalhar de uma outra forma, pegando equipes já em meio de temporada, num outro momento. E geralmente, quando isso acontece, é natural, você vai pegar equipes numa situação um pouco mais complicada, porque já estão com competições em andamento e só saem, raras exceções, só saem naturalmente aqueles que não estejam vivendo um grande momento. Então isso também me deu uma experiência muito grande, porque nesse processo eu peguei equipes que deu tempo de fazermos chegar, como também algumas que brigamos pela zona de rebaixamento, até porque o momento era esse. Então, para mim, foram assim, experiências muito importantes, em todos os lados. E sempre com competições paralelas. Então, o nível de preparação sempre foi muito alto. Por isso que eu pontuei a vocês que eu nunca me preocupei com contratações. Eu me preocupo com quem esteja aqui dentro, no elenco, que talvez não esteja tendo oportunidades, que esteja jogando numa posição que se sinta desconfortável, que não esteja comungando com um companheiro. Você busca uma alteração, uma troca, um movimento e de repente essa equipe passa a dar uma resposta muito positiva. Eu acho que esse é o desafio de todo profissional. E eu não fujo a esse tipo de trabalho, eu gosto desse tipo de trabalho e é um trabalho que eu me identifico. Eu espero que mais uma vez os resultados aconteçam aqui dentro.
E você vê, o coletivo é um pedaço da coletiva do Dorival, né? Um trechinho aí pra vocês. O Dorival, mano, ele vai dar certo no Corinthians. É um cara inteligente, é um cara gente boa com o grupo, ele sabe montar a equipe. Quando falaram lá no Flamengo, lá no Zimundo, lá que ele conseguiu colocar o Gabigol e o Pedro junto. Creio eu que ele vai conseguir fazer isso muito bem com o Yuri Alberto e com o Memphis Depay. Mano, ano passado já tinha dado certo com o Ramon Dias, cara. Não sei porque ele começou a mudar em algo que já tinha dado certo. Então, cara, mantém. Eu acho que ele vai chegar, ele vai olhar o que deu certo ano passado, naquelas 9 vitórias consecutivas pelo brasileiro. Dorival, pelo que eu conheço ele vai fazer isso e vai aperfeiçoar, dar um toque dele no Corinthians pra gente começar a engrenar de novo. Claro, pô, que esses problemas políticos aí pode atrapalhar um pouco dentro de campo, mas o Dorival, como ele falou, tem que blindar a equipe para que isso não chegue até os jogadores. Claro que os caras ficam sabendo de tudo isso, mas não deixa afetar no dia a dia, nos jogos, porque é muito importante você ter o psicológico para poder aí vencer as partidas sem problema e, cara, conquistar títulos. Eu acho que o caminho viável pro Corinthians aí é uma Sul-Americana, talvez uma Copa do Brasil, né? Se não trombar os grandes aí, os elencos mais fortes da competição, né? Então, a gente tem... A Sul-Americana a gente tem que buscar, cara. É o título mais não é fácil, mas mais plausível pra gente tentar buscar aí, e como esse ano 2025, né? Então é isso, deixa seu like, comenta o que você achou da coletiva do Dorival Júnior, primeira apresentação dele no Corinthians, primeira coletiva com o Corinthians, né? Eu espero que amanhã ele estreie com o pé direito contra o Novo Horizontino fora de casa. O empate não seria tão mau resultado, já que os caras são muito fortes lá. Não pode é perder feio aí, meu irmão. Aí pode dar adeus à Copa do Brasil, é complicado. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.